Eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer ao convite do professor Francis, né, tanto eu e a Ana Silvia ficamos muito contentes com o convite, né, achamos muito simpático e também uma oportunidade da gente falar sobre o que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né, além do que uma oportunidade de estreitamento de laços afetivos, né, que o Francis é um amigo querido, né, não convém dizer há quanto tempo, né, Francis, porque as pessoas vão começar a fazer conta, enfim, né, então é muito bom estar aqui. A minha intervenção, eu organizei muita coisa para falar, mas eu vou procurar falar de uma maneira bastante sintética. Eu quero fazer primeiro um resgate de onde surgiu essa discussão sobre cidades, tá? Até chegar a um levantamento, o último argumento nosso, que é propriamente esse que deu origem a essa discussão de história, práticas sociais e gestão, tá? E aí eu pensei que depois que eu passar a palavra para a Ana Silvia, eu posso retomar no final para falar especificamente do livro, né? Já que a gente aproveita e faz o mexã, né, Ana Silvia? A gente já aproveita e já resolve tudo, tá? Bem, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que precisa ficar, ter em mente, todo mundo tem em mente que está aqui, é que as cidades, ela se refere enquanto temática, uma temática extremamente disputada, né? Disputada porque a gente está falando de um conceito que não é claro, tá? Para começo de conversa, se a gente for, qualquer coisa que a gente se refira à cidade, vale para o bairro, vale para a região metropolitana, vale para a rua, então é muito difícil definir o que é a cidade. Em geral, alguma coisa que vai falar sobre construções, projeto, pessoas e tal, então depende muito do enfoque. Isso tudo já é a área que é hegemônica nessa produção de conhecimento, é a área de estudos urbanos, né? Uma área muito interdisciplinar e que, na verdade, tem gente de tudo quanto é linha ou corrente dentro disso, disputando esse conceito. Eu trouxe aqui para vocês 4 momentos do que a gente pode falar de cidade, que é para situar como é que essa discussão ela se insere, ou como é que ela chega a todos os estudos organizacionais. Bem, primeiro, se a gente trabalhar com a noção de cidade antiga, né? Estamos falando aqui da época grega, era daquela perspectiva clássica, né? A cidade ela era tomada como um lugar de livre expressão, né? Lugar de debate, lugar de colocar as ideias, né? Um lugar onde as pessoas poderiam se sentir propriamente em sociedade. Claro que esse conceito ele é repleto de furos e todo mundo sabe que essa cidade era restrita aos seus cidadãos, isto é, homens, mulheres só não faziam parte dessa sociedade e tampouco os escravos, né? Que eram muitos no contexto grego, né? Mas essa ideia de cidade como lugar civilizado, digamos assim, ela veio desse contexto da antiguidade clássica. Dando um pulo assim muito grande, tá? O segundo grande marcador de cidade, a cidade no contexto da Idade Média, tá? E se a gente aqui lembra de algum tipo de filme onde a gente viu aquela cidade murada, né? Aqueles muros imensos, a gente está falando exatamente disso. Essa cidade fortificada da Idade Média, ela diz respeito a um conceito, a uma ideia precisa de fechamento mesmo. Era uma cidade autorreferenciada, voltada para si própria, extremamente militarizada, porque a gente tem que levar em consideração que não havia esse contexto de fluxos que nós temos hoje, então cada cidade era um mundo em si, e essas cidades elas passaram, com o crescimento da população, a ter uma série de problemas, tanto que o advento da peste negra foi um problema higiênico mesmo que houve nessas cidades, porque não havia nem como limpar aquilo dali, porque tudo abrir o portão para jogar a sujeira fora podia significar ser invadido, tá? Então, esse é o segundo momento. Esta cidade, ela entra em decadência, né? Não vou dizer que é especificamente por causa mas o grande exemplo da decadência da cidade fortificada é Paris, né? Que a partir do final do século XVII para o século XVIII, ela vai encampar o que a gente chama essa terceira fase, que é a cidade moderna, né? As guerras passaram a ter uma outra função, né? Inclusive de abertura comercial, né? Agora você faz uma guerra para abrir rotas de comércio, então as cidades não precisam mais ficar preocupadas em se fortificar, né? Nós temos aí também a formação dos estados nacionais e uma série de aspectos que vão favorecer que essa cidade se abra, e Paris vai ser essa grande vitrine do que vai ser essa cidade. Essa cidade, ela vai ser basicamente, essa cidade moderna, vai ser basicamente voltada para o comércio. São os fluxos que passam a determinar essa cidade, por isso a ideia de avenidas raras, avenidas largas, praças, lugares para comércios, mercados e tal, isso passa a ser muito nítido nessa cidade moderna, e esse imaginário de civilidade
passa a ser acoplado a essa perspectiva de planejamento urbano, né, para o mundo inteiro. Então, nós temos uma ideia, se a gente pega o contexto especificamente de Paris, de que aquilo é que é uma cidade, ou seja, uma cidade que vai ter um tipo específico de planejamento e que vai mostrar para o resto do mundo o quanto nós somos selvagens, né? Essa perspectiva, claro, além de ser eurocêntrica, ela é bastante racista, porque ela termina hierarquizando as sociedades a partir de um lugar que é mais civilizado e mais desenvolvido, não por acaso, esse lugar é a Europa, tá? O último tipo de cidade, que é um avanço, um desenvolvimento desse conceito de cidade moderna, e aí, assim, tem muitos nomes para isso, cidades globais, etc., cidades fluidas, mas eu chamei de cidades contemporâneas. É essa cidade que já se voltava para o comércio a partir dessa perspectiva de cidade moderna, e ela passa a ser agora uma cidade à venda mesmo, onde o capitalismo ele atua assim, dando largas braçadas, onde a terra é um objeto de desejo, de disputa muito intensa entre os grupos, os diversos grupos da cidade, e em nome dessa disputa pela terra, nós vamos ter uma série de níveis de competição, todos voltados para a ideia do desenvolvimento da imagem da cidade, né? As cidades agora elas têm uma espécie de marca, e o importante é você acoplar algum tipo de vantagem competitiva mesmo, como se fala na administração, vinculada a essa cidade, né? Uma cidade que vai abraçar um pedaço dela, como sendo a sua zona sul, a sua área mais rica, aquela planejada, aquela do cartão postal, e que vai rejeitar todas as demais áreas, fazendo desse processo uma questão muito violenta, usando um conceito de higienização, né? Que o nome é horroroso, mas é esse mesmo, que é a ideia de limpar da cidade tudo que não interessa, tudo aquilo que não deveria caber no cartão postal. Estamos falando aqui de negros, de pobres, de prostitutas, de travestis, de trabalhadores ambulantes e todos aqueles que, de alguma maneira, atinjam essa noção de cidade contemporânea, né? de cidade vitrine, né? Como é que essa discussão se dá no Brasil? No Brasil, nós temos trabalhos pioneiros da década de 90 que foram feitos por professores da Universidade Federal da Bahia, o grupo da professora Tânia Fischer, né? Eles tiveram vários enfoques, né, nesse primeiro momento, estudaram o Centro Histórico de Salvador, o Carnaval Baiano e seus negócios, o Polo Petroquímico de Camaçari, o Mosteiro de São Bento, o Terreiro de Candomblé, o Pracatum, que é uma organização musical vinculada ao Carlinhos Brown, o Jogo do Bicho e as Baianas do Acarajé. Eles abriram bastante o conceito, o contexto de cidade, né, e permitiram que todos os outros pesquisadores viessem depois nessa seara. Tem um marcador importante que desse mesmo grupo vem a tese da professora Mônica McAllister, que é de 2001, e que funda, digamos assim, o conceito de organização-cidade, que é um conceito muito interessante para os estudos organizacionais. De certa maneira, o grupo da Tânia ele abriu espaço para que os estudos organizacionais ingressassem nos estudos urbanos de alguma maneira. Esse grupo hoje, né, hoje em dia a gente tem 6 focos, digamos assim, principais de pesquisa em estudos sobre cidade no Brasil, e a UFBA ainda permanece com um grupo que é coordenado pela professora Mônica McAllister, que ultimamente tem produzido sobre ciclismo utilitário e sobre organicidade, tá? Muito casualmente, os 2 textos nos meus 2 últimos livros, tá? Mas isso é só um acaso, tá? Mas a produção tem sido nessa área. Nós temos também pesquisas na UFMG, que foi depois do grupo da Bahia, foi o segundo grupo, isso já nos anos 2000, né? Coordenado inicialmente pelo professor Alexandre Carriere, e mais recentemente por mim também, pesquisas sobre a Feira Hippie, o Mercado Central, o Mercado Novo, a Galeria do Ouvidor, shoppings populares, futebol amador, a Praça 7, baile funk, os quilombos urbanos, os blocos afro de carnaval, pipoqueiros, e mais recentemente sobre centros e margens, que é uma conversa muito recente, que eu e a Ana Silvia estamos militando nessa área agora, nesses estudos de cidade. Mas a gente também não vai contar tudo, né, Ana Silvia? Vamos dar um spoiler de tudo. Bem, nós temos também um grupo que surgiu um pouquinho depois, nas pesquisas sobre cidade, um pouquinho depois das pesquisas da UFMG, que é o grupo da Universidade Estadual do Ceará, que tem a professora Ana Silvia como a pessoa forte desse grupo, né? Que o grupo dela tem trabalhado com aspectos urbanos ligados à história, a práticas sociais, práticas cotidianas, práticas culturais, práticas culinárias, uma perspectiva muito refinada para estudar artes,
estética, bares e restaurantes. Inclusive tem um texto de 2010 da professora Ana Silvia que eu recomendo para todo mundo, que ele é muito bom, sobre Fortaleza, a perspectiva de bares e de restaurantes. Nós temos, mais recentemente, 3 outros grupos que estão emergindo, até, de certa forma, em consolidação, também com esse foco em cidade. Um grupo da Universidade Estadual de Maringá, que tem um foco em cotidiano e territorialidade. Esse grupo, os primeiros trabalhos eram conduzidos pela professora Elisa Escala, e mais recentemente a professora Priscila, que aqui também está na sala com a gente, ela tem conduzido pesquisas também, e tem diversos focos também, sobre trabalhadores de semáforos, feiras livres, Drifted Trike, o bairro Santa Felicidade, idosos, o direito à cidade, desterritorialização, o mercado municipal de Maringá, a segregação urbana, a academia da terceira idade e os primeiros textos da professora Priscila, assim que ela se doutorou, foram sobre o programa de aceleração do crescimento, mas já voltado para essa perspectiva urbana. Nós temos também um grupo na Universidade Federal do Espírito Santo, que ele é coordenado pela professora Letícia Fantinel, que também contribui para o nosso livro, né? Ela está, a partir de uma perspectiva mais recente, voltada para a teoria ator-rede, ela está interessada em organizar multiespécies na cidade, né? Principalmente com atores não humanos, né? E ela também estudou na tese de doutorado dela em Salvador, né? Ela fez na Federal da Bahia, e lá em Vitória também, cafés, né? A Letícia também estudou o Sofá da Hebe, que é muito interessante, né? Uma região que fica numa rua, lá em Vitória, uma rua boêmia e tal, e o Sofá da Hebe é um sofá de concreto, na verdade, sofá não, um banco de concreto, que foi apelidado de Sofá da Hebe, tem coisas muito interessantes sobre isso, e a Letícia, com a professora Neuza Cavedon, ela também tem um texto da mesma época desse da professora Ana Silvia, que é sobre o chalé da Praça 15, em Porto Alegre, também muito importante para esses os estudos urbanos. E o último grupo é da Federal de Uberlândia, que é coordenado pela professora Cíntia Medeiros, né? Eles trabalharam tanto com o mercado municipal de Uberlândia, quanto mais recentemente com restaurantes, inclusive, mais uma vez, isso está contemplado no nosso livro, né? Na verdade, está tudo dominado, né, Ana Silvia? Todos esses grupos fazem parte desse livro que a gente acabou de lançar. Bem, o que nós vamos tomar por cidade, tá? Estou falando muito rápido, gente, ou está tudo bem? É porque eu estou correndo aqui para ver se dá tempo, tá? O que a gente vai tomar por cidade, né? Em face dessa complexidade do modelo, do que a gente vai tomar por cidade, né? E em face de haver muitos elementos que podem puxar esse contexto para generalização, eu vou chamar a atenção para 12 aspectos que estão mais ou menos relacionados quando a gente vai falar de cidade do ponto de vista conceitual. Cidade diz respeito à organização da sociedade, a dimensões que são simultaneamente social e individual. Também cidade diz respeito à temporalidade, a uma espacialidade, a uma determinada abrangência, a um nível de complexidade, a um processamento coletivo, a processos individuais, à cultura, à identidade cultural, a uma totalidade urbana e também a gestão da urbe, né? Esses aspectos todos não esgotam o fenômeno, mas para vocês terem ideia de como é complexo. Os pesquisadores de estudos organizacionais que eu citei aqui não se voltam para uma perspectiva de gestão da cidade, porque a maior parte dos estudos desse nível, eles estão na administração pública, que é quem quer gerenciar a cidade. Eles estão mais interessados em gestão na cidade. Como os diversos grupos, eles vão atuar produzindo esta cidade. Com isso, a gente termina enfatizando uma dimensão social e reconhecendo que na cidade há uma série de sobreposições e de tensões associadas a essas sobreposições do ponto de vista paisagístico, espacial, territorial, arquitetônico, urbanístico, econômico, político, etc. Então, a cidade ela termina sendo vivida de maneira diferente, dependendo do grupo de referência, e isso vai fazer com que sejam cidades, no plural, experimentadas de múltiplas formas, tá? Eu diria, um texto recente que eu publiquei sobre isso, que a gente tem 3 grandes eixos na produção de cidades nos estudos organizacionais brasileiros, tá? O primeiro eixo, ele está vinculado à questão de territorialidade. Nós estamos falando de uma possibilidade de entender os sujeitos na cidade, a vivência nesses espaços e como que nesses espaços se manifestam diferenças e disputas
né, uma vez que esses grupos eles coexistem. É muito forte esse foco em territorialidade, né? Um segundo eixo é o eixo em sociabilidade, simbolismos e culturas. Nesse caso, nós estamos falando aqui de formas de viver e de se relacionar nas cidades, com destaque para as representações que as pessoas possuem do urbano, né, e para as dinâmicas simbólica e cultural que são associadas a essas representações. E diria que há um terceiro eixo, que ele é vinculado à perspectiva de desigualdade social e segregação urbana. Nesse caso, o interesse desse grupo de pesquisadores, ele se volta para as assimetrias sociais que existem numa cidade em diversas escalas, abordando isso sob a ótica da espacialidade, da economia informal, da questão racial, do etarismo, da situação de rua, ou mesmo da estética marginal. Esses trabalhos, eles coexistem, obviamente não se trata de classificações rígidas, mas e mostra para a gente um mosaico muito interessante do que tem sido produzido sobre a área. Bem, agora, acho que até agora foi bem, né? Agora falando de história, práticas sociais e gestão, como é que a gente chegou a isso, né? Eu e a Ana Silvia, a gente conversou em 2018, né? Sobre isso, na época que a ANPAD estava se preparando para lançar o edital, tinha acabado de lançar o edital para os temas de 2019, nós conversamos a respeito de onde andavam nossos interesses na ocasião. E aí conversamos bastante e achamos que esses eram 3 eixos que iriam abranger não só o que nós fazíamos enquanto pesquisa, como também iria fornecer um estímulo para as pessoas poderem participar. E esses 3 eixos, eles foram o que deu origem a esse tema de interesse na ANPAD e no Enel, que aconteceram os 2 no ano de 2019, estou perdido agora, 2019. E isso, nós recebemos mais de 30 trabalhos nos 2 eventos, né, foi muito interessante isso, e isso permitiu que a gente tivesse discussões pontuais muito interessantes com diversas pessoas que participaram. E a gente, a partir daí, decidiu criar um movimento sistemático de organização disso, porque às vezes se perde no âmbito de anais de congresso, né? E daí surgiu a ideia de nós organizarmos um livro, convidando os autores de alguns dos melhores trabalhos que a gente achou que poderiam ser representativos, e isso deu origem a esse livro. História, para nós, nessa perspectiva, ela vai se referir, né, eu estou tomando aqui os termos que nós usamos no projeto Prampad, né? Nós estamos falando de uma cidade que ela é situada no tempo, né, e no espaço, e que vai fazer com que a própria espacialidade urbana ela seja repleta de história e de memória, né. Nós estamos falando, então, de um referencial espacial específico, né, que tem uma temporalidade que é atravessada por uma historicidade que é vivida pelos sujeitos que vão atribuir a esta cidade memórias, etc., transformando esse espaço em outras coisas, como, por exemplo, em lugar, e como, por exemplo, em território. Essa perspectiva, ela trouxe uma discussão interessantíssima e está muito acoplada à pesquisa que a Ana Silvia vem desenvolvendo, quer dizer, que a professora Ana Silvia vem desenvolvendo no momento, né, e que parte dela é levada a cabo pelo César Lacerda, que é um doutorando que ela orienta, tá? Mas ela vai falar sobre isso depois. Só dei um pequeno spoiler. O segundo eixo, que é o de práticas sociais, ela considera uma perspectiva social e política que procura encarar o espaço urbano como um território diversificado, né, de produção e de direito, de conquista e também de disputa, de apropriação e de rupturas, de inclusão, de resistências, né? Nós estamos falando de práticas sociais que mostram que essa cidade está viva, né? Uma cidade que ela é levada a cabo objetivamente pelos sujeitos, e por isso que nós estamos falando de uma multiplicidade de existências e de práticas sociais nesse contexto urbano, né? Esse eixo tinha mais a ver com as coisas que eu pesquisava nesse momento, né? E o último eixo, que é o eixo de gestão, ele é uma espécie de amálgama, né, para a gente trazer essa discussão para os estudos organizacionais. Não que nós consideremos gestão do ponto de vista sabe, aquela história de planejar, organizar, dirigir e controlar. Não estamos interessados nisso, mas interessados em como essa gestão ela é praticada no contexto da cidade. Ou seja, conferir um olhar econômico para a cidade, principalmente na nossa perspectiva, sob essa ótica da economia criativa, né, que hoje em dia tem sido
sido uma busca intensa das cidades de procurar se diferenciar e procurar fazer com que a sua marca urbana ela agregue valor, né? Quase como se fossem empreendimentos empresariais. E a economia criativa tem sido assim, um investimento muito forte que várias cidades estão fazendo, né? Então, a gestão nas cidades, a gente pensa que também é uma dimensão inescapável desse contexto urbano, né? Encerrando, que eu não sei se eu estou no tempo, mas eu estou correndo aqui feito um maluco, eu queria deixar aqui como mensagens para vocês que esse tema, ele é empolgante, eu acho, sabe, inebriante mesmo, né, eu estou nele, já vai fazer quase 15 anos que eu trabalho com essa perspectiva, e a gente tem uma cidade que ela se mostra cada vez mais como um elemento vivo, porque ela é vivenciada de forma particular, mas também de um jeito coletivo, que é de uma complexidade ímpar, né? A gente vai perceber que as cidades, elas abrigam diversas formas de existência e, na mesma medida, formas de resistência, num contexto de vida social organizada, né? Então, procurar trabalhar com tipos como cidadão médio e coisas do gênero que são muito comuns em políticas públicas, isso é uma coisa que tem limites muito claros e que os nossos estudos têm mostrado isso. Também, uma coisa que tem saltado aos olhos nessa linha de investigação, são que a gente verifica que essas diversas existências vão sempre marcar trajetórias de exclusão ou trajetórias de inclusão em algum nível. Isto é, qualquer grupo social que você tomar como referência, dificilmente vai corresponder àquele estereótipo hegemônico do branco, homem, cristão, classe média. Dificilmente a gente vai ter um encaixe perfeito nisso. E o resultado é que, em algum nível, sempre vai haver limites para essa inclusão ou para essa exclusão, que vão ser processos que vão ser muito dinâmicos no final das contas. E isso nos desafia, enquanto pesquisadores, para a gente se posicionar quanto à inescapável questão econômica das cidades e para que nós introduzamos uma imprescindível questão política, porque nós temos responsabilidade por essa cidade, principalmente porque, enquanto parte da universidade, precisamos tentar oferecer visibilização, discussão e soluções se nós nos esforçarmos para isso. Bem, a minha parte era essa, agradeço mais uma vez, tá? Eu devolvo a palavra para o Francis. Obrigado. Eu sou professora, né, do programa de pós-graduação em administração da UES, né, da Universidade Estadual do Ceará, para quem não me conhece. E nesse PPGA, nós coordenamos um grupo de pesquisa que trata sobre temas dos estudos organizacionais, e entre estes as questões relacionadas à gestão de cidades, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer novamente o convite do professor Francis. Eu gostaria de cumprimentar a todos e ao meu colega e amigo, professor Luiz Alex. Então, como o Alex falou, o discurso, um dos discursos, eu acho que persistente nesse século XXI, é a questão urbana, né? É a gestão das cidades. Então, a cidade, com suas problemáticas, tem constituído uma pauta crescentemente importante para pesquisadores de diferentes áreas, entre as quais os estudos organizacionais, né, que faz parte da ciência da administração. Uma das características dos estudos organizacionais é o forte diálogo com outras disciplinas, tais como a sociologia, a antropologia, a história, a filosofia. Então, considerando esta característica fortemente interdisciplinar, nós, lá no grupo de pesquisa da UES, né, estamos desenvolvendo pesquisas sobre o tema cidade, envolvendo diferentes abordagens teóricas e metodológicas, tentando ir um pouco além daquelas abordagens mais clássicas, né, utilizadas no contexto da administração. Uma dessas abordagens que nós estamos trabalhando atualmente, sobretudo nos projetos sobre cidade, é a abordagem da história na gestão. Esses últimos 30 anos, né, foram testemunho de um movimento denominado de virada histórica, né, o Historic Turn, né, em inglês, que aproximou a história, a historiografia, as ciências sociais e sociais aplicadas, entre estas a administração e, em particular, os estudos organizacionais. Então, esta
é a relação interdisciplinar entre história e os estudos organizacionais tem buscado caminhos para ampliar novas epistemes, envolvendo diferentes temáticas das ciências da administração, entre estas o tema da cidade, né, como já demonstraram vários estudos desenvolvidos na área da gestão, como mencionou o Alex, tanto na seara internacional como na seara nacional, no contexto dos programas e cursos de administração brasileiros. Esse movimento da virada histórica se configura como um apelo por mais história na gestão, problematizando a relação espaço-tempo, como é uma dimensão única e não separada, historicizando, né, os trabalhos nas ciências sociais e sociais aplicadas, e mostrando que as práticas de gestão também devem se situar culturalmente e historicamente. Enfim, é o nosso capítulo, né, e já entrando no livro, que o Luiz Alex vai falar um pouquinho mais depois, que foi publicado nesse livro, que ele vai apresentar, foi desenvolvido nesse contexto, dessa relação interdisciplinar entre a história e a gestão da cidade. O capítulo se intitula Cidades, Walter Benjamin e os estudos organizacionais. É uma análise da literatura e oportunidades de pesquisa. Esse capítulo foi escrito pelo César Lacerda, que está aqui, né? Nós já citamos o nome dele, o Luiz Alex também, que é o nosso doutorando lá da UES, e por mim. Então, esse capítulo trata de um estudo inicial, como o próprio título revela, né, trata-se de uma análise bibliográfica da literatura pertinente que evidenciou diferentes itinerários e oportunidades de pesquisa sobre o tema cidade e a filosofia da história de Walter Benjamin. Walter Benjamin foi um filósofo crítico literário alemão, todos conhecem, com certeza, e um dos principais responsáveis por uma concepção dialética e não evolucionista da história. Benjamin é um escritor muito prolixo. A obra dele inclui vários ensaios, teses, livros, é uma quantidade muito grande de escritos. Então, para circunscrever um itinerário de pesquisa nesta vasta literatura benjaminiana, nós consideramos a princípio, pelo menos duas importantes obras dele. A primeira foi um dos seus mais famosos trabalhos, que trata sobre o tema da cidade, que é o livro Passagens, que além de famoso é bem volumoso, e que constrói uma historiografia do século XIX por meio de uma interpretação da cidade de Paris. Para Benjamin, compreender a cidade moderna significa explorar a alma da mercadoria que caracteriza o sistema capitalista, assim como fazer uma leitura das ruínas dos monumentos históricos e da incapacidade paradoxal de criar um novo. Abre aspas, né? Ele diz, ao contrário da verdadeira inovação, o novo sempre velho e o velho sempre novo. Isso está na página 76 do Arquivo J, do livro Passagens. Então, um outro texto que nós incluímos neste itinerário foram as teses sobre o conceito de história, que foram publicadas após a morte de Benjamin, em 1942. No seu conjunto, são 18 teses e mais 2 apêndices. Adorno, né, que foi contemporâneo de Benjamin na escola de Frankfurt, ele afirmou que Benjamin escreveu as teses para servir de base a uma introdução acerca das questões epistemológicas e da teoria do progresso, que ocupa uma posição central na pasta N do livro Passagens. Ou seja, essas duas obras estão, portanto, relacionadas entre si. Né? Então, entre os fragmentos articulados por Benjamin, nas teses, nós destacamos para este nosso projeto, principalmente a tese 9, que trata sobre a intenção alegórica da ruína como história. Segundo Benjamin, a ruína como história traduz a impossibilidade de vislumbrar um futuro enquanto não se concretizar a crítica ao presente. Então, essa visão da história, ou seja, da história enquanto ruína, não trata da história triunfalista ou oficial, né, aquela contada pelos vencedores, mas da história do sofrimento humano, em contraste com a história linear e progressista. Esta noção
alegórica de ruína, é considerada como um vestígio do tempo remanescente. E constantemente lembrando os desastres feitos pela humanidade. Alguns autores afirmam que a concepção benjaminiana da ruína abre uma perspectiva para a história, na qual a ideia equivocada de categorias como totalidade, linearidade, coerência e progresso podem ser problematizadas. Outros autores já sugerem que a obra Passagens pode servir de guia para uma reflexão crítica sobre a organização de outras cidades, como, por exemplo, de Fortaleza, que também se ergueu sob o signo da modernidade capitalista, da linearidade histórica e da ideia de progresso. Aliás, eu acho que todas as cidades brasileiras se basearam na ideia de progresso, basta pensar na nossa bandeira. Enfim, considerando essas proposições da filosofia benjaminiana, para se pensar a cidade, nós começamos a refletir e problematizar estas questões no contexto urbano de Fortaleza. Porém, surgiu a questão, que ruínas urbanas históricas nós poderíamos considerar na cidade de Fortaleza para desenvolver um estudo histórico que contribuísse para uma gestão atual e futura para a cidade. Tem um problema da cidade de Fortaleza, que é também um problema, eu acredito, de grande parte das cidades brasileiras, que é a questão das margens e suas fronteiras com os centros, ou seja, é a questão das marginalizações urbanas brasileiras. Que é um interesse nosso, tanto meu como do Luiz Alex, atualmente, nos estudos sobre cidade. É a questão das margens. Então, a cidade de Fortaleza é dividida em duas, que se influenciam mutuamente, mas permanecem divididas. Nós temos uma cidade rica, ao leste, onde seria o centro, onde se localiza o famoso corredor turístico, e uma cidade pobre, miserável e muito perigosa ao oeste. Esta divisão é marcante e visível aos olhos. Então, tem dois autores, o Daz e Pulley, que escreveram um livro intitulado Antropologia nas Margens do Estado. Neste livro, eles discutiram a relação entre poder central e margens urbanas. Eles sugeriram que as margens são fronteiras, que caracterizam um organizar complexo de fenômenos múltiplos, indo além de uma mera demarcação geopolítica, produzindo efeitos práticos e narrativos sobre populações tidas como as margens do poder estatal e da lei. Daz e Pulley também exploraram a ideia de estado de exceção, segundo H. Bain, que é esse filósofo italiano muito citado atualmente, para discutir essas questões das margens urbanas, ou seja, eles consideram a questão das margens um estado de exceção. As margens se configuram a partir de um modus operandi, acionado e praticado pela burocracia estatal sobre populações, no transcurso do processo de gestão de determinado território. Em nosso projeto, este nosso projeto se propõe de repensar o papel das margens, não apenas como um apêndice das administrações governamentais, mas, sobretudo, iluminando o efeito papel de agência dos atores sociais envolvidos, tanto os marginalizados como os que representam o poder central também. Então, nessa pesquisa, nos propomos refletir questões referentes a este modus operandi, que produziu as margens da cidade de Fortaleza enquanto uma prática histórica organizadora. Afinal, que processos históricos de gestão e ou organizativos influenciaram a formação dos amplos espaços marginalizados dessa cidade aqui. Uma outra questão que surgiu, que nós tivemos que solucionar, foi que tipo de ruínas, qual contexto histórico poderia servir de base para problematizar historicamente como ocorreu a gestão desses amplos espaços marginalizados na cidade. Então, nós decidimos investigar uma historinha que conta a existência de campos de concentração no Ceará. Sob o ponto de vista histórico, o principal foco de interesse dessa nossa pesquisa, alguns estudos discutiram a origem das margens na cidade de Fortaleza como efeito, por exemplo, de práticas do Estado para a mitigação das grandes migrações ocorridas durante os sucessivos e acentuados períodos de estiagem que caracterizam o clima semiárido da região Nordeste.
Então, os problemas na região Nordeste advindos com a estiagem despertaram a atenção dos governantes desde a época do Império, com Dom Pedro II. Por exemplo, foi Dom Pedro II que construiu o açude mais antigo do Ceará, em 1877. Durante a Segunda Guerra, no governo de Getúlio Vargas, foram deflagrados os 2 ciclos econômicos da borracha, certo? Tendo em vista combater as consequências das estiagens, foi incentivado um amplo processo de migrações da população do Ceará para a região norte. O segundo ciclo econômico da borracha coincide, por exemplo, com o enfrentamento de 2 grandes secas no Ceará, da década de 30 e da década de 40. Estas operações dos ciclos da borracha eram centralizadas em um Instituto Federal, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA, criado em 43 com apoio financeiro proveniente dos acordos de Washington, que aconteceu em 41. Um contingente estimado de 55 mil trabalhadores, em sua maioria do Ceará, chamados soldados da borracha, foi arregimentado, né, no bojo desses acordos firmados entre o governo brasileiro e o norte-americano, objetivando a extração da borracha para os Estados Unidos e a manutenção das operações militares dos aliados durante a Segunda Guerra. Estas grandes emigrações do interior do Ceará para a capital também estimulavam os temores de invasão em massa dessa população na cidade de Fortaleza. E, de fato, os documentos, né, que nós vimos até agora evidenciam que várias invasões de retirantes da cerca ocorreram na capital. Por exemplo, e além dos documentos históricos, essas invasões ocorreram na grande seca de 1915, que foram descritas no romance O 15, da escritora cearense Raquel de Queiroz, que foi publicado em 1930. Enfim, para controlar esses processos migratórios consequentes da estiagem, por exemplo, de 1915, ocorreu a implantação do primeiro campo de concentração de refugiados da seca, que se encaminhavam para a cidade. Este campo foi instalado nas margens oeste da cidade de Fortaleza, em um lugar que hoje situa-se um dos bairros mais pobres da cidade. Alguns autores, né, eles estudaram essa prática governamental dos campos de concentração do Ceará, relatando que esse evento histórico coincide com um momento em que Fortaleza passava por um processo de urbanização, que outras cidades brasileiras também passaram, conhecido como Belle Époque. Né? Esse movimento da Belle Époque, entre 1850 e 1925, foi marcado pelo dito progresso, que traduzia em termos locais a euforia europeia, sobretudo francesa, com as novidades decorrentes da era moderna. Então, as cidades se embelezavam com a construção de praças, ruas largas, avenidas limpas, iluminação pública, conforme o planejamento urbano do prefeito de Paris na época, o Haussmann, né, que se tornou depois uma referência na história do urbanismo, né, e um modelo para a transformação das cidades ao redor do mundo. Então, durante essas emigrações que ocorriam justamente nesse momento da Belle Époque, aqui em Fortaleza, a população saltava de 20 mil para mais de 100 mil pessoas. Em vários jornais da época, né, que nós já começamos a levantar dos arquivos históricos, que vinculam notícias alarmantes sobre a chegada dos flagelados e sobre suas práticas, como invasões, revolta nas praças da cidade, criando uma imagem ameaçadora para a população da moderna Fortaleza, da Bela Época. Né? Em 1909, né, no governo Edmiro Peçanha, foi criado o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, com sede, ainda hoje, aqui em Fortaleza, né? Com a finalidade de executar políticas do governo federal com atuação em todo o semiárido do Nordeste e Norte do estado de Minas Gerais também. Então, esses espaços de confinamento dos campos de concentração foram construídos em meio a estas políticas de obras contra a seca, inclusive através do DENOX. Os arquivos do DENOX, nós vamos começar a investigar em detalhe, não é isso, César? Enfim, a análise desses documentos históricos, né,
revela que a história dita é oficial para a construção dos campos de concentração do Ceará foi pautada em uma proposta para proteger os retirantes das secas, oferecer alimentação e outros tipos de assistência por meio do apoio do governo. Né? Estima-se que o efetivo dos diversos campos de concentração do Ceará foi distribuído em 5 diferentes cidades, pelo interior do estado também. Em Fortaleza, os registros oficiais estimam um total de 1.800 refugiados, pessoas, né? Em 3 diferentes campos, instalado nas margens da cidade. Em todo o Ceará, foram mais de 70 mil pessoas nos campos de concentração. Enfim, com o desfecho dessa prática de confinamento, era determinado que os retirantes voltassem às suas cidades de origem, né? No entanto, como não tinha nenhum tipo de assistência para este retorno, muitos deles se aglomeravam nas margens da cidade de Fortaleza, onde formaram suas famílias. Por exemplo, a história do povoamento do bairro do Pirambu, localizado exatamente aqui a oeste da cidade de Fortaleza, ocorreu por volta de 1930, quando muitas famílias fugiam da seca e ali se instalaram, sem condições de retornar às suas cidades de origem, sem nenhum tipo de política pública para se instalarem ali, né, naquele espaço da cidade. Então, no ano passado, a Secretaria de Cultura do Ceará concluiu o processo de tombamento das ruínas do campo de concentração do Patu, que fica localizado em uma cidade do interior, bem aqui próxima de Fortaleza. Em Fortaleza, nós não temos ruínas de campo de concentração, mas também muito recentemente, eu acho que no ano passado, foi organizado um memorial em um vagão de trem, em um bairro aqui da cidade, onde passa uma via férrea, por onde se presume que chegavam os trens com os retirantes da seca. Enfim, estas ruínas do Patu, do campo de concentração do Patu, assim como este memorial, além dos documentos históricos que nós estamos levantando dos arquivos, guardam esses resquícios, né, de memória desse episódio histórico dramático, mas emblemático, né, relativo a uma prática organizadora das margens da cidade de Fortaleza, uma prática histórica organizadora. Então, em busca do auspicado progresso, visando uma cidade moderna, essa pesquisa pressupõe, né, que existe um nexo histórico organizador entre as fronteiras das margens centro da cidade de Fortaleza. Então, com base nessas discussões, nós elegemos como itinerário teórico para esse estudo a reflexão benjaminiana sobre a história enquanto uma acumulação de ruínas, que se encontra na tese 9, né, trazendo isso para uma discussão no contexto dos estudos organizacionais da cidade. Então, a história das práticas organizadoras que caracterizam as margens urbanas da cidade de Fortaleza configurará o contexto, né, problematizador dessa pesquisa. Nós estamos considerando um período histórico mais ou menos entre 1915 e 1945, né? E com base nos pressupostos que já indicamos, o foco do estudo recairá na história representada pelas ruínas dos campos de concentração que foram organizados pelo Estado do Ceará, às margens de Fortaleza, né? Então, nós estamos levantando questões tipo, né, como ocorreu o processo histórico de organizar as margens da cidade de Fortaleza, quais práticas organizadoras atuaram nesse processo histórico de marginalização de espaços urbanos, quais as implicações inovadoras, né, para a gestão da cidade com base na análise da sua história, né, conforme anteriormente eu falei, o Benjamin fez menção sobre a incapacidade das cidades modernas de criar um novo, ao contrário da verdadeira inovação, o novo sempre velho e o velho sempre novo, né, que está lá no arquivo J. Então, como a história das margens urbanas, né, e como a compreensão desses processos de marginalização dos espaços e populações poderão redirecionar políticas inovadoras para a cidade. Essas são algumas das reflexões que nós estamos fazendo nesse momento. Bom, gente, por enquanto é isso. Muito obrigada
por essa oportunidade de compartilhamento dessas discussões, que ainda está ainda em um momento muito inicial. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Pronto. Todos conseguem ver? Todos conseguem ver, gente, ou não? Sim. Pois é. Essa aqui é a capa do livro, tá? Esse livro foi lançado antes de ontem, tá? Então, conforme o e-mail do professor Francis, não é quase, se fosse lançamento, não é lançamento primeira mão mesmo, né? O primeiro lugar que nós estamos falando é esse, né? Com muito prazer, e é o primeiro momento que nós estamos falando dessa obra. Essa foto é do professor Eduardo Davel, da Universidade Federal da Bahia, do campo de Criptana, na Espanha, uma das cidades onde Don Quixote pensou estar lutando com seus monstros, né? E nós, nesse livro, conforme eu tinha conversado com vocês, ele tem 3 partes aqui, que são as partes, os grandes argumentos tanto do Enel quanto do Enampad de 2019. Nós temos um prefácio que é escrito pelo professor Alessandro Enoch, que é da Universidade Federal de Uberlândia. Eu e a professora Ana Silvia apresentamos uma introdução, né, onde a gente dá uma situada da discussão, né, um texto breve, mas dá uma situada, e em seguida as 3 partes do livro. Na primeira parte de história, o César Lacerda, a professora Ana Silvia e o professor Wolf, que é da Universidade de La Sabana, né, na Colômbia, eles apresentam as primeiras reflexões sobre essa discussão que a professora Ana Silvia acabou de apresentar. Em seguida, a Fabiane Pinto e a Fabiana Domingues, são doutorandas na UFMG, apresentam as suas discussões também de olhar histórico sobre essa questão da urbe, né, considerando a literatura como referência. Depois, a Elisângela Silva e eu falamos sobre história de subsistência e história de trabalho, com base na dissertação da Elisângela, que foi sobre um quilombo urbano de Belo Horizonte, né? E depois nós passamos para a parte 2 do livro, que é a maior, né? Primeiro nós contamos com o Carlos Freitas, a Cíntia Medeiros e o Valdir Valadão, falando sobre cidades globais, né? Uma discussão sobre restaurantes e essa gourmetização que está nos assolando hoje em dia, né? Em seguida, o Gabriel Correia, José Vitor Santos e o Alexandre Carriere vão apresentar a discussão sobre o futebol amador em Belo Horizonte, que é uma outra das dimensões das investigações de cidade que estão em curso no âmbito do nosso núcleo de pesquisa. Depois, o professor Cláudio Santos e a professora Mônica Macalister vão falar sobre a prática de ciclismo utilitário em Fortaleza, um trabalho muito interessante, né? E o último capítulo dessa parte é do Matheus Martins e da professora Priscila Chagas, da Universidade Estadual de Maringá, apresentando uma série de reflexões sobre a questão da apropriação da Travessa Jorge Amado sobre o Mercadão de Maringá. Trabalho ótimo também. A última parte, ela tem 2 textos. O primeiro deles é da professora Letícia Fantinel, sobre o organizar multiespécie da cidade, né, como eu mencionei, com um olhar para atores não humanos, né, então ela está interessada em todos os animais que terminam compondo a cidade e que não entram, né, quando a gente fala em cidade, eles não fazem parte dessa discussão. E o último texto, sobre auto-organização, emergência e insurgência cidadã, da Patrícia Oliveira, do Eros Machado e do Hermano Carvalho, da Universidade Estadual do Ceará. Tá? Esse livro ele está disponível para download, tá? Gratuito. Ele foi publicado pela editora Barlavento 2 dias atrás, e se vocês puderem baixar, ler, comentar e discutir, a gente agradece. Estamos desde já à disposição para o que se fizer necessário. É isso. Pronto, feito o merchan. Perfeito, professor. Muito obrigado. Então, eu vou começar aqui a fazer as perguntas. A primeira pergunta é do Carlos Eduardo. Ele comenta, né, que nas apresentações foi possível verificar possíveis abordagens metodológicas para a condução dos trabalhos. Seria possível comentar um pouco mais sobre os aspectos metodológicos mais adequados para tais temas? Sim, eu posso começar para essa pergunta do Carlos Eduardo.
Bom, a abordagem metodológica que que nós estamos utilizando nesse projeto, né? O César, depois que está aqui presente, poderia também comentar alguma coisa nesse sentido, que inclusive ele está botando a mão mesmo na massa nesse exato momento. A abordagem da história, né? É o método histórico, é esse que a gente está utilizando, né? Então, a gente está construindo a coleção arquivística da pesquisa, né? E para isso a gente está levantando uma quantidade boa de arquivos, né? Um dos principais são os arquivos do DENOX, né? Que atuaram diretamente nessa política de confinamento. E que, inclusive, o DENOX, ele foi uma transformação do SENTA, né, que foi esse serviço para regimentar pessoas para mandarem para a Amazônia na época da Segunda Guerra. Então, eles têm um arquivo muito bom lá, e a gente está entrando, né, nesses arquivos, porque os arquivos é interessante, as pessoas tomam muito cuidado com eles, entendeu? São lugares quase que secretos, né? Então, sempre tem um protocolo burocrático entre instituições para acessar os arquivos. Então, após a construção dessa coleção de documentos históricos, né, se passa para a análise desses documentos e depois é a escrita, né, que é através do método da historiografia, né? O Sertor, ele tem um livro bem interessante, né, que se intitula A Escrita da História, né, que ele dá todo o passo a passo de como fazer, de construir uma historiografia. Mas, no nosso caso, eu acho que a gente vai continuar nessa linha benjaminiana, né, então a gente vai utilizar um pouco o que diz Walter Benjamin, naquele livrinho dele, é o narrador, ou seja, que também é construído, né, através de relatos, né? Pega mais essa perspectiva da narrativa, né? É muito mais do que a escrita historiográfica propriamente dita, né? Bom, é basicamente isso. Os grandes passos, né, a construção do acervo de arquivos da pesquisa, a análise desses documentos, toda a organização dos documentos, depois a análise desses documentos, que tudo isso métodos aderentes, né, a esses procedimentos, e após a escrita do relato histórico, né, a historiografia propriamente dita. Nesses últimos anos, né, a etnografia ela tem se diversificado muito, né, tem vários tipos de estudos etnográficos, e tem um que é a etnografia de arquivos históricos. Ela foi desenvolvida principalmente na tese da Stephanie Deck, né? Ela desenvolveu essa tese em Manchester, junto com o Johnny Hassar, né? Ele é bem conhecido, ele já escreveu vários textos junto com o Padipão, inclusive, trabalhou muito com a teoria Tourette, e ela foi orientanda dele, e na tese dela, ela desenvolveu o método da etnografia de arquivos, né? No lugar de você imergir no contexto etnográfico, da etnografia clássica, você imerge nos arquivos. A grande discussão da etnografia de arquivos é essa, né? Você imerge nos arquivos, você constrói diários de campo, a partir das suas imersões nos arquivos históricos, e depois você constrói uma contextualização densa. Ela chamou, né, ela construiu essa terminologia com base na descrição densa do Goethe, ela construiu a terminologia da contextualização densa, né, para escrever a historiografia. Ou seja, existe também esse método, né, que é bem mais refinado, e a única fonte que eu conheço é a dela. Uma minha orientanda, que terminou há 2 anos atrás, ela utilizou a etnografia de arquivos, inclusive nós estivemos lá em Manchester, conversando com ela e com o Hassar também. Aí o César, né, que está aqui presente, eu não sei se ele vai querer utilizar a etnografia de arquivos ou se vai ficar simplesmente no método da história propriamente dita, construindo seus arquivos e fazendo a análise dos documentos, dos arquivos.
Bom, Então, posso falar? A senhora disse que se eu quisesse falar. Claro. Então, pessoal, a pergunta é bem interessante. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar me conectando com vocês por esse canal. Como a professora falou, a gente está desenvolvendo esse trabalho e na parte metodológica, em termos operacionais, é uma pesquisa essencialmente histórica. Então, a gente vai ter que se aprofundar aí nos arquivos históricos. Operacionalmente, o que é que a gente está fazendo inicialmente? A gente fez um mapeamento preliminar de todos os arquivos históricos da cidade de Fortaleza, para levar isso, em termos de qualificação do nosso projeto, para tentar entender, de acordo com os arquivos históricos, como está situado geograficamente esses arquivos. É um dos primeiros passos que a gente obteve como objetivo. Não significa que vamos utilizar todos esses arquivos. Esse primeiro contato é para eu entender, de fato, como é que funciona a contagem da história da cidade de Fortaleza por um arquivo institucional, Então, a gente fez todo esse levantamento dos arquivos e, posteriormente, a gente vai entender se, de fato, a gente vai ter esse contato, com os documentos históricos, Além disso, a gente parte dessa abordagem da Decker, de uma etnografia multissituada, e aí gerando a etnografia de arquivos, por uma etnografia de arquivos. E aí essa imersão de entender o arquivo não só como um repositório estático, A gente está falando de história. E, além disso tudo, um arquivo, ele vai me levar para outro arquivo, Ou seja, vai formar uma grande rede de documentos, o qual a gente vai denominar da nossa coleção final de arquivos. E aí cabe imagens, monumentos, as próprias ruínas dos campos de concentração, é um arquivo histórico, as poesias, toda essa parte documental que discute a cidade de Fortaleza, como essa formação se deu, da Belle Époque, isso vai ser o nosso acervo documental. Então, após esse momento que eu tiver contato com esses arquivos, a gente vai fazer, de fato, a análise, vai construir esse acervo, conectando um com o outro, e aí a gente vai partir de um pressuposto do arquivo como um sujeito portador, um ativo sujeito, nesse contexto. Então, a gente sai desse contexto de um arquivo meramente como um repositório, um sujeito passivo, mas como um arquivo que tem poder, que constrói, todo esse processo, que reconta, a história. Então, basicamente, depois desse processo que a gente vai fazer essas análises e as conexões que um arquivo tem com outro, a gente vai fazer a parte da historiografia densa, que é a parte de recontar, de fato, nessa história, A gente está nesse processo, eu estou nesse processo de levantamento há mais ou menos um ano, que eu estou levantando, teve aí a pandemia, isso dificultou o meu acesso aos arquivos institucionais, então a gente criou uma outra estratégia de ir para os arquivos digitais, a gente tem muitas notícias de reportagens, e aí a gente já entra em outro assunto, se a gente for discutir sobre metodologia histórica, a gente vai ter que discutir a fonte histórica, a gente tem que entender de que forma essa fonte foi pensada, o que foi contado e o que não foi contado, o que é o dito e o não dito, então a gente problematiza, inclusive, esse tipo de arquivo. Então, a gente vai, primeiramente, eu fiz esse levantamento de fontes digitais, porque os arquivos institucionais físicos, eles estavam fechados, começaram a abrir agora, e logo depois desse processo a gente vai fazer nessa parte da etnografia, que é essa imersão, de fato, no campo, entendendo como se deu, de fato, esses processos e essas práticas que formaram as margens e todo o processo histórico da cidade de Fortaleza, que é o meu objeto. Então, basicamente é isso. Perfeito, César, professor Dona Silvia, muito obrigado. Professor Luiz Alex, quer comentar sobre? Quero sim. Olha, basicamente, eu vou falar pelas pesquisas do NELS, mas o que eu vou falar ele é muito comum aos estudos, a esse grupo de pesquisadores que eu estou falando aqui, esse pequeno grupo, a minoria expressiva, que eu estou falando aqui. Bem, todos usam método indutivo, que, na verdade, na minha compreensão, é isso que a gente está falando, é de método. Agora, com relação a técnicas, são muito variadas, porque, como eu disse para vocês, no outro momento, os estudos urbanos, eles são
muito disputados, né, assim, eles são compostos de uma matriz bastante interdisciplinar, e a cidade ela é muito disputada enquanto objeto de estudo. Então a gente tem desde perspectivas vinculadas à antropologia, até outras vinculadas, por exemplo, ao geoprocessamento urbano, e todas elas, assim, é uma competição, inclusive, para ver quem é que vai usar os conceitos, como é que vão ser trabalhados, etc. Eu posso citar algumas que nós usamos no nosso grupo de pesquisa, que podem dar uma ideia para vocês. A gente tem etnografias e autoetnografias, que foram ou estão sendo usadas. Nós temos entrevistas, né, que é uma técnica que ela é usada por praticamente todo mundo para produção de dados, né, mas a gente nunca usa só essa perspectiva no âmbito do NELS, né. Trabalhamos com diários de campo também, ou notas de campo, dependendo do nível da pesquisa, do nível de profundidade da pesquisa, com histórias de vida, né, com observação direta, com história oral, com teste de evocação de palavras, com fotoelicitação, com shadowing, e mais recentemente a gente tem trabalhado também com análise literária, porque eu oriento uma tese que é sobre a construção de ilhéus, naquele contexto urbano, com base na obra de Jorge Amado. Então a gente está ingressando nesse contexto da literatura também. Todos esses elementos, eles são possíveis, né? Claro que tem diferenças grandes entre nós, né? Nesse grupo de pesquisadores, mas a perspectiva que é comum é uma perspectiva ontológica nominalista, né? E isso faz com que as epistemes que são derivadas daí, né? Elas vão trabalhar com essa perspectiva do aprofundamento, e isso vai permitir que a indutividade ela seja central enquanto método para todos esses estudos. É o que eu poderia falar assim por alto, sabe, Carlos? Assim, mais do que isso, eu estou inventando historinha, tá? Perfeito, professor. Daí a gente tem mais uma pergunta aqui, da Lorena Matos. Ela menciona, né, que ela trabalha atualmente em um projeto com organização de espaços verdes urbanos e o impacto da natureza no bem-estar dos cidadãos em Paris. Ela menciona que é uma organização urbana diferente do paisagismo urbano ocorrido nos séculos XVIII e XIX, e que, seguido a organização dos espaços com mais áreas verdes, há um aumento considerável do preço do metro quadrado em venda e aluguel dos imóveis, o que gera uma separação social. Ela gostaria de saber a opinião dos professores, da professora Ana Silva, do professor Luiz Alex, sobre a percepção da natureza enquanto mais-valia e a sua perversão enquanto instrumento de separação social. Obrigado pela pergunta. Deixa eu começar, tá, Ana? Obrigado pela pergunta, Lorena. Essa questão que você coloca, ela é muito interessante, mas eu acho que a gente, de novo, tem que fazer aquela contextualização do que nós estamos falando e de onde nós estamos falando, né? Que é para a gente não cair em uma perspectiva que vai dar uma resumida e vai dizer, por exemplo, os europeus estão civilizados, adoram verde, né? Os latino-americanos estão selvagens, queimam Pantanal, né? Não é tão simples assim para a gente pensar em termos de cidade. Se você pegar alguns movimentos recentes, por exemplo, o Highline Park em Nova York, por exemplo, ele vai mostrar que você tem todo um uso das áreas verdes vinculado a uma perspectiva de gentrificação, né? Como nessas cidades vitrine, essas cidades globais, você tem uma perspectiva muito clara de valorização, né, de fazer com que esses negócios, as áreas se valorizem, né? Ter uma área verde terminou sendo um requisito de valorização da terra, né? E isso faz com que, por exemplo, isso seja vendido em alguns contextos específicos, a proximidade de área verde como uma coisa que valoriza o imóvel. Por exemplo, os imóveis da região de Curitiba, de perto do Parque Botânico, do Jardim Botânico, né? Aí você tem toda uma perspectiva de valorização. Mas não é exatamente assim em todos os lugares, mesmo aqui no Brasil, tá? Porque, por exemplo, em alguns lugares o apelo é a promessa de derrubada da mata, principalmente quando a gente tem um criminoso no Ministério do Meio Ambiente, né, que vocês viram que foi aprovado essa semana, né, que conseguiram, e aí o que a gente tem? Tem gente que está jogando com a perspectiva de derrubar várias matas que existem, vários parques ou matas urbanas que existem nas cidades, porque não precisa, isso é bobagem, isso é coisa de ecoestérico, por exemplo, né, e isso é uma loucura, se você for considerar.
porque toda a legislação ambiental que havia no país até pouco tempo atrás, inclusive muitos dos planos de... como é que chama? Fugiu a palavra agora. Aqueles planos urbanos da organização da cidade. Me fugiu completamente. Mas, enfim, quando eu voltar eu falo. Muitos desses planos que haviam para a cidade, plano diretor, obrigado, Francisco. Muitos desses planos diretores que haviam na cidade, que eles eram documentos assim embasados em estudos, dizendo qual que era, com base na infraestrutura existente, qual eram as melhores regiões para construção, eles eram amplamente ignorados por conta de lobbies de construtoras, e que em várias cidades conseguiram aval do Poder Legislativo e do Poder Executivo para, por exemplo, aterrar manguezais e construir bairros novos. Aconteceu isso em Aracaju, por exemplo, entendeu? Uma área de preservação ambiental foi transformada hoje no bairro que é o mais caro da cidade, mas contrariando tudo que a equipe do plano diretor apontou para a cidade. Então, o verde ele é usado dentro de um plano em que a gentrificação ela tem um papel muito evidente, né? A ideia de recuperação de áreas que são degradadas na cidade, porque a mesma elite que migrou para os subúrbios para viver quase aquele sonho americano de filme, ela agora quer voltar ao centro da cidade. Por isso que esse centro precisa ser higienizado. Só que quando ela volta, a padaria não vai ser mais aquela padaria que vende pão a 20 centavos. Ela vai ter que vender brioches, e com isso os preços aumentam, as pessoas que vivem aquele entorno não conseguem mais manter, e o que vai acontecer? A expulsão dos pobres para as periferias, e aqueles mais pobres que já estavam na periferia vão mais para longe ainda, né? E isso, claro, incidindo outras variáveis, né, como raça, como classe social, etc., mostrando que esse é um processo extremamente complexo. O que eu quero tirar daí, para não me perder, Lorena, é que, dependendo do contexto, o verde pode ser usado como uma ferramenta diretamente empregada para a gentrificação, ou a promessa do fim do verde pode interessar grupos imobiliários que, por exemplo, estão interessados em áreas da cidade que não foram exploradas ainda. Depende do contexto, da legislação, da força dos lobbies privados e também do nível de institucionalização local da sociedade civil para conseguir barrar esse tipo de iniciativa de ordem econômica, ok? Perfeito, professor. A professora Ana Silvia gostaria de comentar, professor? Eu só queria cumprimentar a Lorena. Um prazer, Lorena, tê-la aqui conosco. Eu fiquei só curiosa em saber que abordagens você está utilizando nesse teu projeto, ou seja, a gente depois poderia conversar sobre isso. Você está trabalhando com o conceito de mais-valia, é isso? Lorena? Eu acho que ela saiu, né? Enfim, depois eu converso com ela, a gente tem contato direto. Mas, enfim, eu não teria mais nada que colocar. Oi, Lorena, tudo bom? Oi, funcionou? Oi. Não estou usando com mais-valia, não. É um projeto mais quantitativo, enfim, mas me incomoda essa questão de, todo mundo fala muito bem, de bem-estar, de natureza, de espaços verdes, e as pessoas mais pobres, os imigrantes, não têm acesso a isso, assim, é um absurdo, é muito difícil. Então, ao mesmo tempo, assim, estou no projeto, estou feliz, mas eu sinto esse incômodo. E agradeço muito as exposições, a exposição do professor Saraiva de realmente vetorialmente oposto, né, como pode-se usar a natureza como instrumento, tanto como gentrificação, ou também como o oposto, né, com a promessa de destruição total. E me deu ideias de mais refletir, de estudar mais criticamente, sair dessa visão somente quant do projeto, mas para ir para uma abordagem mais crítica. E vamos conversar, sim. Vamos conversar, com certeza, sim. Nós estamos trilhando, né, abordagens teóricas próximas, né? Sim. Ok. Perfeito, obrigado, Lorena, obrigado, professora. Daí tem uma outra pergunta aqui da Jussara. Em relação ao livro, ela gostaria de saber como a história e a memória são diferenciados no livro. Ela menciona aqui que é uma dúvida que ela tem quando falamos de história em estudos organizacionais. Quanto ao livro, seria uma orientação para a história passada
ou uma questão de como as organizações e cidades e diversos atores decidem lembrar, memorizar episódios específicos do passado, considerando também intencionalidades discursivas nos repositórios e arquivos institucionais? Eu vou primeiro nessa, tá? Ô, Jussara, eu acho que tudo depende das suas referências para esse tipo de questão. Aliás, eu nem estou vendo a Jussara aqui, não está aparecendo para mim na câmera dela aqui. Tudo depende de referências nessas questões, tá? Por que eu estou falando isso? Especificamente, porque para os historiadores é muito claro, memória não é história, e eles batem nessa tecla o tempo todo, memória não é história, né? Ou seja, se instituiu, de certa maneira, o que você instituiu com base numa certa cientificidade, vai diferenciar a capacidade que o indivíduo tem de rememorar o contexto versus o que os documentos têm, e que ali eu tenho uma perspectiva que pode ser validada de registro histórico. Só que, por exemplo, eu estou falando que a referência que vai dar o tom, que o capítulo que eu escrevi com a Elisângela, por exemplo, ele pega uma perspectiva não ocidental, né? Então, se você pega o caso de organizações oriundas originalmente da África, como é o caso desse quilombo que nós estudamos em Belo Horizonte, as referências elas não passam nem perto dessa perspectiva que é uma perspectiva europeia. Quando vocês todos devem lembrar disso, né? Eu lembro pelo menos, a minha memória é boa. Primeira aula de história, o professor fala para a gente, só começou a existir civilização quando houve a escrita. De cara ele apagou a África e apagou a América toda, porque como não tem o registro escrito, então não tem memória. E tal. E aí o que acontece? A tradição oral, o nome disso é fonocêntrico, né? Ela é completamente subordinada à tradição grafocêntrica. E isso faz com que, por exemplo, no caso que nós estudamos, né, a memória ela seja história. Por quê? Porque eu estou falando de uma ancestralidade que é transmitida dos mais velhos para os mais jovens, porque sempre foi assim, e essas noções, inclusive, de presente, passado e futuro, né, que a gente trabalha, que a gente tem como comum, são uma visão super ocidental. A história pensando nessa perspectiva que eu estou falando aqui, ela tem uma perspectiva circular, as coisas voltam, o presente e o futuro são misturados, entendeu? A juventude aprende com os mais velhos, as histórias elas não são usadas como referência de ontem, mas do hoje e do amanhã, e é uma coisa que a gente nem desconfia direito como é que funciona. E olha como é curioso o que acontece nesse caso que nós estudamos em Belo Horizonte. Este quilombo é de 1865, tá? Belo Horizonte foi fundado em 1897. Só que quando a cidade cresceu e chegou no quilombo, apareceu um monte de gente com documento forjado em cartório, e aquilo tinha mais validade do que a história que eles contavam. Hoje eles são resumidos a 1/3 da área original. E eu estou falando aqui de grandes empresas que estão na mídia e que anunciam na Globo, que foram lá e tomaram a terra deles. Entendeu? E como é que você prova? Entendeu? Se não tem validade o que você fala. E ainda por cima são negros. E ainda por cima são pobres. Nós estamos falando de todo um sistema que desqualifica essa memória, né, desqualifica essa história por conta de outras questões. Então, Jussara, retomando isso que você falou, eu acho que tem várias perspectivas diferentes para a gente tomar o mesmo assunto, tá? Então, quando eu vou pegar uma perspectiva benjaminiana, eu estou falando de história sob uma ótica específica, né? E isso vai ser trabalhado de maneiras diferentes, porque a gente tem referenciais que eles não se encerram apenas na teoria, mas também um nível acima na epistemologia para a gente entender como é que eu conheço esse contexto que se apresenta para nós. Obrigado. Perfeito, professor, muito obrigado. E, professora Ana Silvia, por favor. Sim, então, complementando assim, bem rapidamente, só para fazer uma colocação, né, assim, o Alex falou, né, qual é o posicionamento epistemológico para desenvolver uma determinada construção histórica, né, a gente precisa ver que depois na teoria da relatividade, espaço-tempo é uma dimensão só, não tem mais a separação newtoniana de espaço-tempo, e isso mudou uma série de discussões, né, a partir daí, né, de como construir teoria a partir disso, né, então, presente, passado e futuro, as fronteiras entre essas dimensões são quase inexistentes, né, são móveis.
Então, especificamente o Walter Benjamin, né, ele fala que as ruínas históricas, ou seja, a história, segundo Walter Benjamin, existe uma impossibilidade de vislumbrar um futuro, né, enquanto não se concretizar a crítica no presente. Então, se você não analisa a ruína histórica, né, o passado, e aí seria o passado, sim, fica impossível de vislumbrar um futuro sem fazer a crítica no presente. Ou seja, não existe fronteiras, né, entre passado, presente e futuro. E isso a gente deve à física, né, a teoria da relatividade e as suas influências nas ciências sociais e sociais aplicadas na administração. Aí os paradigmas mudaram. Eu gostaria de acrescentar uma outra coisinha que me ocorreu agora, ouvindo a Ana Silvia, ainda tem uma outra coisa interessante sobre isso. A história sempre teve um lugar, uma espécie de monopólio do passado, né? Ela que batia o martelo para dizer o que foi. E abordagens recentes da história, muito interessantes, a história do tempo presente, para quem não conhece, ela começa a disputar com outros campos, como a sociologia e a antropologia, por exemplo, sobre esse direito de falar. E aí a história está um pouco perdida do ponto de vista teórico, porque qual que é o domínio dela, se não é o passado, né? E aí a discussão ela gira em torno de o que manter, o que preservar e o que esquecer, o que é uma produção do hoje, né, do presente. E essa discussão ela é riquíssima, né, porque se os historiadores torcem o nariz para tudo que não tem menos de 200 anos, por exemplo, porque aí falta historicidade, falta esse lastro histórico, de repente eu tenho pessoas que estão estudando coisas que aconteceram nos anos 60, né? E aí a pessoa, não, você não tem condições de avaliar isso ainda. E aí tem toda uma construção interessantíssima sobre essa relação e essas fronteiras maleáveis entre presente, passado e futuro, como a professora Ana Silvia acabou de colocar. Então, se quiserem dar uma olhada em História do Tempo Presente, é riquíssimo para você compreender como você tira a história desse pedestal e coloca adiante de novos desafios. Obrigado. A questão, Jussara, é a questão das intencionalidades também, o César falou um pouquinho disso, né, das intencionalidades que a gente encontra nos arquivos, né, os desvios da história que a gente encontra nos arquivos. Os arquivos são atores, né, são sujeitos. É bem interessante. Se a gente seguir por essa linha aqui desses documentos, a gente vai concordar com os campos de concentração. Com o confinamento de 70 mil pessoas. Aí a gente tem que mudar, né? São intencionalidades, tanto pesquisador como... Né, é a diacronia, né? Como